Gente amada, nós temos tanta coisa para falar e temos o prazer de compartilhar hoje com você e com todos a ceia do Senhor. Os que estão em casa, desde cedo que eu avisei aqui no Facebook, para prepararem pão, vinho, convidarem os amigos para virem para as suas casas, para cearem juntos. Vocês sabiam que são quase 15 milhões de pessoas hoje no Brasil que não vão a lugar nenhum, a congregação nenhuma, e dependem fundamentalmente de um espaço como a VMVTV. E a VMVTV tem sido o mais significativo de todos esses espaços para alimentarem a fé, a consciência, a compreensão, o entendimento e para oferecer-lhes um momento de comunhão. E eles estão aprendendo que eles podem convidar os amigos e que ninguém é profissional da gratidão. Ceia, eucaristia, significa gratidão. Então, toda vez que eu como feijão e arroz, é uma ceia. Se eu sou grato. Se eu não sou grato, só estou comendo feijão e arroz. Toda vez que eu como um pão, é uma ceia. Se eu sou grato. Se eu não sou grato, só estou comendo pão. Toda vez, se eu sou grato, quantas vezes vocês acham que eu tomo ceia por semana? Eu tomo o dia inteiro. Cada copo d'água. Oh, obrigado, Senhor. Eu estou numa situação há muitos anos, meu amigo, que até xixi é ceia para mim. Você já imaginou o que é ficar sem fazer xixi? Ter que usar sonda? Ah, você é bobo. Agradeça. Cada coisinha que você faz, suar, é uma ceia para mim, suar. Um vento, tudo é ceia, tudo é gratidão. Eu ceio o dia inteiro. E também hoje aqui com vocês. Por isso, a ceia é do Senhor. Não é dos adultos, nem dos velhos, nem dos sacerdotes, nem dos pastores e de nenhuma agremiação auto-intitulada igreja. A ceia é de gente grata. Eucaristia. É gente cheia de gratidão. Crianças, velhos, senhores, senhoras, meninos, moços, todo mundo em qualquer lugar da terra, se reunindo agora, compartilhando com os amigos, participando da ceia do Senhor conosco, logo mais daqui a alguns minutos. Enquanto isto, eu quero dizer o seguinte, eu estava aqui numa boa, um dia gostoso, eu acordo cedo, saí com um amigo, irmão ali para tomar café com ele na padaria, conversamos até umas 10h30, ele foi para casa, eu fiquei aqui, escrevi uns textinhos, postei coisas, alimentei os peixes no lago, joguei comida, molhei algumas plantas que ficam cobertas, precisam ser molhadas, porque mesmo quando chove não cai nelas, a gente é que tem que cuidar. Fiz essas bobaginhas que fazem a minha alma cultuar. Aí a Adriana desceu, eu já tinha feito milhões de coisas, quando ela desceu, tomamos um café de novo, o dela e o meu, outra vez, acompanhando, eu não sou bobo, comi outra vez, ou qualquer besteira. Aí quando eu vi que ela estava satisfeita, o dia lindo, lindo, encantador, parece mágico até, de tanta beleza, tanta flor, tanta coisa que faz bem à alma, que a gente foi enchendo aqui nos últimos 8 anos e meio, desde que mudamos para cá, não tinha nada aqui. Vocês lembram disso? Então, ela disse, vamos ali tomar um banho de água quente, aqui, que serve de batistério, de banho, de jacuzzi, do que você quiser. Depende do dia, é a finalidade. Não tem nada consagrado aqui que não seja a verdade do momento. Então, hoje, a verdade do momento era um jacuzzizinho para mim. Eu tinha deixado a água morninha, umas 10 horas, eu liguei ali a mornidão, ela estava gostosinha. Para a Adriana estava muito quente. Para mim estava fria quase. Aí eu entrei, e como eu não estava preparado, não botei sunga, eu faço o que eu faço todo dia aqui, quando os funcionários vão embora, eu estou em casa, né? Isso aqui para mim é igual um quarto. Esse lugar onde a gente está reunido aqui é meu quarto. Eu ando à vontade.
Os filhos adultos não estão em casa, os funcionários não estão em casa, eu estou. E tudo é quarto. Aí eu vim com a Adriana. Não quis subir para botar a sunga. Para quê, né? Eu estou em casa. Entrei ali, água quente, gostosa. Ela botou o dedo e disse, ai, meu Deus, está fervendo. Eu já sei que o cérebro compensa. Aí eu fiz isso por causa dessa compensação cerebral, faz um bem enorme. É o que está faltando fazer em Caldas Novas, onde só tem quente, você quase ferve ali dentro, cozinha. Se tivesse uma fresquinha na cabeça, o cara ficava lá muitas horas a mais, sem pressão baixa, e se sentindo maravilhoso. Aqui é assim, em cima é frio, embaixo é quente. E ali é o contrário, embaixo é frio, em cima é quente, naquela outra lá. É para inverter e mostrar que dá no mesmo. Aí, eu entrei, eu e Adão, e eu estou ali, aquela alegria, feliz da vida, a minha mulher, como é que está? Eu digo, tá, maravilha, você devia entrar. Aí lá pelas tantas a felicidade cresceu, eu digo, grava aí que eu estou com vontade de falar com esse povo. Só que, sinceramente, não pensei que ia gerar 10% de problemas. Quando eu desci, já tinha acho que 25 mil visualizações. 25 mil visualizações. 23.500 felizes. E 2.500 angustiadas. Esse povo é um problema. Se eu tivesse de sunga, não tinha acontecido nada. Eu estava só na água com todos os dias. A água cria um monte de embaraços visuais, são lentes. E eu ainda com a mãozona aqui. Assim, e a minha mulher filmando. Vocês acham que se a minha mulher estivesse constrangida, ela iria me filmar? É que o povo é doido mesmo. 10% é doido. O dízimo desse povo é maluco. Oi? No vídeo caseiro. Depois eu falei, vou botar no Facebook. Ela disse, tá bom, tá normal mesmo. Assim. Não tinha nada demais, vocês vão ver. Vou postar aqui, ó. Mostrar aqui. Aí eu postei, aí tem um povo que vive no meu Face, que são mais ou menos umas 10, 15 mil pessoas que não saem dali todo dia, o dia inteiro. Você vê assim, quantas pessoas estão conversando agora sobre o que você postou? Quem é o dono tem essa visualização de quantos estão conectados no instante. 15 mil, 20 mil, 12 mil, varia assim, depende do post. Aí eu olhei lá, tinha uma multidão, digo, meu Deus, esse povo gosta de jacuzzi. Aí eu fui ver o que eles estavam comentando. Primeira meia hora, só, que bom, Caião, quem me dera tá aí. Aí começam a vir os crentelhos. Quando chega a crentelhada, aí é que vem, são 10% de crentelhos e 90% de crentes resolvidos, em paz. Aí eu falei, bom, eu vou mostrar para o pessoal, porque eu quero ver se o pessoal que está comigo aqui hoje à noite para tomar ceia, fica constrangido com isso, sabe por quê? Eu vou falar sobre o assunto, é o tema do que eu vou dizer aqui. Nessa ceia do Senhor, espero que não seja mal interpretado. Mostra, Tiago, para nós e para quem está em casa, por favor. Mostra aqui, olha aí. Quente, quente, quente. Lá de cima é gelada. O cérebro faz a compensação. Se você enfiar só o dedo aqui na hora que chega, vai fazer como a Adriana. Vai dizer, ai meu Deus, está fervendo. Se você entender que aquela medição do dedo é tópica, você entra, sente o calor da água quente, aí liga a ducha em cima, gelada de Brasília. O cérebro não demora nem 30 segundos para fazer a compensação. A água fervente de baixo é equilibrada com a gelada de cima e entra numa temperatura ideal. O resto você controla subindo, eu não vou subir de todo, é claro, e descendo. Quando você sobe muito mais do que eu estou aqui agora, tem as minhas razões para não subir de todo, você vai ficando gelado, gelado, gelado. Se eu subisse a ponto de ficar com a água aqui pelo umbigo, eu ficaria geladíssimo.
Aí você vai descendo e a de baixo vai virando só um agasalho. Um suéter aquático. Que maravilhoso. Ai. O difícil é convencer Ai, que a minha não. mulher da experiência. Ai, que não. Mas todos os que entram... Sem provam. perigo. Ela ou gosta da quente e detesta a fria. Não, isso é uma coisa esquizofrênica, porque essa água que vocês estão vendo aí ela não é sabe. pelando, vou mandar real, é pelando, que pelando. A mente dela é grega. Não, não vem com essa Se A não. é certo, B é errado. Ela não. A Hegel. Não, ela eu tenho. aprendeu Não. a fazer dialética, síntese. Não, vem com essa não. Síntese, essa é uma A síntese experiência é o seguinte: filosófica, minha gente, ó. o pastor do Síntese, peito para síntese. baixo está todo cozido e para cima está congelado. Agora, se vocês acham que isso é gostoso, Quem quiser provar, prove. é que nem a sua receita de feijão com leite condensado. É igual a doutrina de Jesus. Só experimenta quem prova. Quem não prova, teoriza. Tchau. Teoriza Vasques, olha só, deixa eu falar uma coisa, não é nada disso não. Vê se a minha cara não está Não, tem de uma vida réplica abundante. e uma tréplicas. Vida entendeu? abundante. Porque Jesus diz assim, foi Agora para a ela liberdade que Cristo vos Fique à libertou. vontade, não se Então, sinta culpado. exatamente. Eu abençoo você sem gostar disso. Eu também tô aqui te abençoando pra Aleluia. caraca. Pronto, só estou explicando aos crentes qual é o experimento. Ah, pronto, então não vão Vai. entender. Eu pensei que fosse para pessoas normais, que você estivesse planeta explicando. Adriano. Vai. Planeta Adriana Messi, tá? Je suis Dri. Beijinho. Mas olha, deve estar em 30 mil lá agora visualizações, foi ainda há pouco. 10% na média. Uou! E o resto, 90%, ah, que gostoso, vou fazer isso. Faça, meu irmão. E especialmente porque é sobre isso que eu quero pregar hoje à noite. Não sobre a variação de temperatura, mas sobre ter a coragem de estar nu na presença dos irmãos. E olha que ali eu não estava. Eu podia estar de sunga, ninguém ia nem notar. Mas é que a mente das pessoas é muito porca, essa que é a verdade. É um pessoal mal resolvido pra caramba em todas as áreas da vida. E imagina só se eles estivessem naquela ceia primeira, na primeira Eucaristia oficialmente introduzida por Jesus. Eles teriam ficado chocados, porque Jesus não estava com a mão na frente. Não estava. O Evangelho descreve com aquela poesia parcimoniosa a nudez total de Cristo, pelo menos por alguns minutos, até que ele tenha posto a toalha e tenha se coberto com a toalha, porque diz que ele tirou as roupas de cima, significando dizer que fora de cima não tinha nada, e aí depois arranjou uma toalha e botou uma toalhinha. E toda vez que ele lavava os pés do pessoal, ele tirava a toalha, porque só tinha uma. Então, cada vez que enxugou os pés do pessoal, ele estava nu. O que traz um ensino extraordinariamente espiritual para quem não é doente mental. E nos ensina que esse momento que nós vamos ter aqui, de comer o pão, de beber o vinho, só faz sentido se for um momento de nudez total. O meu Salvador não teve vergonha de ficar nu na minha presença. Na presença de Pedro, Tiago, João, Filipe, Tomé, Bartolomeu, de ninguém, nem de Judas Iscariotes, que o havia de trair. E lavou os pés de todos. E disse: comei, este é o meu corpo. Bebei, este é o meu sangue. E o convite é este, para que a gente se apresente em estado de nudez, diante de Deus, nudez total. Eu sou um ser nu,
diante do meu Senhor. Eu não sou nem de longe, nem de longe, nem de longe tão nu na presença da minha mulher quanto eu sou nu na presença de Deus. Na presença de Deus eu sou. E o estado de ser diante de Deus é um estado de nudez. É um estado de flagrante, pleno e absoluto, em todas as dimensões do ser. Você vive nu diante daquele que é espírito e verdade. Essas vestimentas são o subproduto da minha culpa, da minha vergonha, da minha queda. Antes disso, esse é um assunto que nem Deus puxou, nem nenhum humano de mente limpa jamais o levantou. É Adão envergonhado, é Eva angustiada, de acordo com a arquetipia psicológica e espiritual, ensinada como verdade absoluta em Gênesis, no capítulo 3, é que trazem esse sentimento como uma vergonha. O que era natural fica antinatural. E fica entre um homem e uma mulher, frequentemente, quanto menos intimidade um homem e uma mulher têm, mais eles se vestem. Não fisicamente, necessariamente. Há pessoas que andam despidas o dia inteiro na presença do companheiro e vice-versa. Mas psicologicamente estão vestidos de togas e de burcas. O cara discerne o corpo, ela discerne o corpo dele, mas não sabe quem ele é. A mente dele, os pensamentos dele, a alma dele, as intenções dele. Hoje em dia, inclusive, quanto mais nus dois estão, menos se conhecem. É mais fácil andar nu do que dar-se a conhecer. Em espírito e em verdade, em sinceridade para com o companheiro, para com a companheira, para com o próximo em geral, para com todos. É o texto de João, no capítulo 13, que eu peço a você aqui e a todos quantos, em qualquer lugar do planeta, são milhares de pessoas, que leiam conosco agora. João 13, que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os radicalmente, amou-os até ao fim. Ora, durante a Eucaristia, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, essa é a única coisa feia que tem nesse texto. Feia, 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 é o diabo colocando no coração de Judas, que estava vestido até o talo, que traísse a Jesus. O mais não é feio. Isso é horrível. Jesus, no entanto, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera do Pai e voltava para o Pai, levantou-se da mesa no ambiente da ceia, tirou as vestimentas de cima, se desnudou e, pegando do lado de fora uma toalha, apertou aqui do lado. É uma coisa extremamente masculina, normal, homens entre homens, alguém ficar nu. Hoje em dia é que a gente tem esse mundo de political correctness, essa opressão do farisaísmo pós-moderno, que é tão legalista quanto o farisaísmo primitivo e religioso. Mas então, ou em qualquer situação onde haja homens, homens, mulheres, mulheres, gente, gente, o que está acontecendo é mais significativo do que qualquer outra coisa. Você mede a energia, você mede qual o sentido, você mede qual a vontade, você avalia qual o espírito, qual a verdade do que está sendo comunicado.
E é porque é assim que Jesus os tratou assim. E quem não está preparado para essa nudez de Deus, não está preparado para viver a sua nudez diante de Deus e muito menos viver a sua sinceridade, que equivale à nudez na presença do próximo. Desde que não seja um próximo perverso, seja um próximo próximo. Depois disto, jogou Jesus água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos que estavam ali, os 12 e alguns. E a enxugar-lhe os pés com a toalha. Quer dizer, a toalha não era dele, ele tirou as roupas de cima, ficou desnudo, pegou a toalha e se cobriu. Cada vez que ia lavar um pé, ele tirava a mesma toalha, lavava, depois que lavava, enxugava e voltava e mudava-se para o outro indivíduo no mesmo ambiente, com a toalha que ele estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que não era o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro naquela proximidade dele. Outros já tinham tido os seus pés lavados, mostrando que esses quadros aí de última ceia, que botam Pedro de um lado e Jesus do outro, são mera fantasia, porque no texto bíblico ele chega a Pedro depois de ter lavado os pés de um bocado de gente. Logo, Pedro não era braço direito em posicionamento de mesa. Ele podia ter intimidades que ninguém tinha, pelos vínculos relacionais, mas não por nenhuma hierarquia imediata de posicionamento on the table. Jesus aproximou-se de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: sim. E o que eu faço, tu não entendes agora. Tu entenderás bem depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Quase que eu posso ouvi-lo dizendo, ainda mais assim, nu, pelado. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, assim como eu estou, com a verdade que eu sou e encarno na tua presença, tu não tens parte comigo. 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 Então Pedro, que não tinha entendido que isso tudo era espiritual e não tinha nada a ver com quantificações, lembram? Que eu lhes venho falando no último mês inteiro a diferença sobre quantificações e qualificações no meio de tudo que eu falo aqui. Pedro, que não tinha discernido a diferença entre quantificações e qualificações, respondeu a Jesus e pediu: Senhor, se é assim, eu te peço, não me laves somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí o cara já quer batismo por imersão, ele não entende o significado sutil das simbolizações cheias de completude para a mente que discerniu o significado da verdade. Declarou Jesus a Pedro, então: Pedro, quem já se banhou, quem já tomou banho, quem não está melado, não necessita de lavar senão os pés. Ainda mais naqueles dias em que isso fazia total sentido. Ninguém usava sapato, nem bota, nem meia. Não existia nada disso, não tinha carro. Para você ir de um lugar para o outro, você ia de sandália exposta, sujando os pés na poeira. Nada era asfaltado, nada era pavimentado, tudo era empoeirado. Qualquer viagem sujava os pés. De modo que era hábito de uma boa recepção em qualquer casa que fosse visitada naquele tempo de Jesus,
que o dono da casa lavasse os pés dos que estavam chegando. O hábito era um beijo no rosto, um ósculo, bacia para lavar as mãos, assentar-se num divã e lavar os pés, e enxugar, para que o indivíduo se sentisse confortável dentro da casa. E ainda tinha mais o lugar e a manifestação simbólica do gesto, na antiguidade, que significava dizer: toda a poeira que tu carregaste até aqui está removida, e tu estás novo para essa relação comigo. Pode entrar. Era isso que significava o que se estava fazendo. Aí Jesus diz, respondendo a Pedro: olha, quem já se banhou não necessita lavar, senão somente os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, olhem para mim, vocês aqui e vocês ali. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado a todos, embora nem todos vós estejais limpos. Embora nem todos vós estejais limpos. Judas, por exemplo, estava com a cabeça em outro lugar, com outras intenções, pervertidíssimo e presente na ceia. Judas não fez nenhuma oposição a lavarem os pés dele. Pedro fez, por engano, equívoco, basicalidades, compreensões de excessivas concreções, pouca simbologia, pouca sutileza, pouca percepção dos significados não obtusos das coisas. Por isso ele reagiu, mas não por nenhuma perversidade. Vocês vejam que o perverso entre os perversos não teve nada a dizer. Na mente de Pedro, o que existia provavelmente fosse um misto de achar que Jesus estava sendo excessivamente simples, excessivamente natural, excessivamente humano, demasiadamente humano, expressando o que expressava, o que frequentemente gera um grande desconforto em quem quer que as suas lideranças espirituais sejam seres levitantes, desconectados da terra, que habitem uma espécie de nave-mãe, que se aproximem dos demais de vez em quando, mas sem deixar de afirmar sua superioridade. De um outro lado, o que ele carregava no coração era com esse dado anterior de, poxa, acho que ele está exagerando na tentativa de nos mostrar alguma coisa. Não precisava chegar a tanto. O outro lado dessa história era o coração dele dizer, não, se eu aceitar que ele me lave os pés, eu estou sendo igual essa moçada. Está aceitando na boa. Eu sou maior. Eu vou dizer para ele, o meu pé não. O meu tu não lavas. O que carregava uma coisa muito evangélica, muito do cristianismo, muito da religião, de justiça própria, de autossantificação, de autojustificação, de autoafirmação diante de Deus. Porque todos nós, se pudermos, manifestaremos diante de Deus alguma coisa que Deus não precisa fazer por nós. Todos nós. A cruz não é aceita por nós, o está consumado não consumou tudo. Não, não é bem assim. Eu digo aqui, como Paulo em Romanos 10, o fim da lei é Cristo. Milhares de pessoas dizem, não, não é bem assim.
A lei litúrgica, certamente. As leis cerimoniais, certamente. Algumas leis que caíram em obsolescência civilizatória, certamente, mas tem outras que não. Eles decidem quais. O fim da lei não é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É a mesma síndrome de Pedro, a mesma angústia petrina que a gente vê aqui. Deixa algo para mim. Eu tenho algo a trazer a ti de purificação pessoal. No meu, não. Isso parece ser uma coisa humildade, mas é o que Paulo chama de falsa humildade. Falsa justiça, moral perversa. É como Paulo chama, especialmente em Colossenses e em Gálatas. Abundantemente. E é o que você vê Jesus denunciando o tempo todo nos evangelhos. É esse espírito que não consegue crer na plenitude da graça de Deus em favor do ser humano. Deus cobrindo a minha impureza do começo ao fim, eu não quero. Que Ele cubra tudo, mas os pés eu lavo. Algo tem que ficar para eu me apresentar e eu me justificar diante de Deus. E com isso eu não estou convidando ninguém a andar em sujeira e nem em imundície espiritual. Nem Jesus. O que ele está apenas é tratando da dimensão absolutamente tomada pela nossa extravagância autojustificatória, da nossa extravagância autossantificadora, da nossa extravagância que reserva para si algo para poder barganhar com Deus, dizendo, tu me fizeste tanto, e graças também a mim, porque te respondi de maneira adequada. Aleluia, um pouquinho a mim também. Dá-me o dízimo dessa graça. Afirma, Senhor, que sem mim tu terias feito quase tudo, mas não completamente. Amém? E é assim que somos. É assim que nós somos. Tragicamente, esta é a nossa desgraça. Jesus, no entanto, não para de provocar-nos jamais. Como diz aqui, quem já se banhou não necessita de lavar, senão somente os pés, o cotidiano é que precisa ser tratado. Os pés equivalem ao cotidiano, ao dia de hoje, às minhas jornadas do agora. São os pés. Porque eu não vou para a cama nem um dia com os pés sujos. Eu lavo pelo menos os pés. Na antiguidade era assim que se fazia. É o espírito de Efésios, capítulo 5, quando Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, na jornada do cotidiano a poeira pega. Poeira de uma ira, de uma zanga, de chateação, de desconforto, de impureza mental, de luxúria tópica, de um pensamento extravagante. Acontece todo dia com todo mundo. E é isso que você tem que fazer hoje aqui. Verificar seu dia, verificar o seu caminho. É uma atitude de quem faz uma higiene pessoal de consciência
Quem já foi justificado, quem já foi purificado, quem já foi lavado, quem já foi justificado em Cristo Jesus, pela fé, está limpo. O que cabe a você é o exame do seu dia, das suas emoções, dos seus sentimentos. São aquelas coisas mínimas que gente adulta faz por si mesmo. Do contrário, haveria uma imbecilização de nós todos. Mas Jesus não está dizendo nada que tenha sobrado um aspecto para a nossa autojustificação. Ele diz: quem já está limpo, ele assume que o pessoal está limpo e que o pé não é a limpeza, é um detalhe. É o mínimo da consciência pessoal a ser exercida, a ser vivida. O caminho, a trajetória, o relacionamento, o que aconteceu, o que está acontecendo com a minha jornada. É um exame saudável, não autojustificatório. Por isso ele diz: vós já estáis limpos. É a mesma coisa que ele diz aqui na frente, em Romanos 15. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A gente é limpo pela obediência simples, em fé ao mandamento do amor, andando todo dia sob esta consciência. Todos os dias, de maneira constrangida e quebrantada. E o aferimento disso é o modo como eu amo o meu próximo, como eu acolho o meu próximo, como eu perdoo o meu próximo e como eu me ofereço. Se é em arrogância de supremacia sobre o outro, ou se é no espírito de quem serve, de quem lava os pés do outro. Não tem nada a botar na cara de ninguém, no máximo ajuda alguém a melhorar seu dia. Sem entrar e sem buscar nenhuma outra tentativa de intimidade que ultrapasse os limites da privacidade, daquilo que só é razoável entre o homem e Deus, e entre Deus e o homem, e ninguém mais entre eles. Aí ele diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo. Eu, no entanto, estou fazendo o que eu estou fazendo para vos dar o exemplo. É para isto que eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo, para dar-vos o exemplo. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois voltou-se para eles e lhes perguntou: compreendeis o que eu vos fiz? Compreendeis o que eu vos fiz? Vocês estão entendendo que não tem nada a ver com lava-pés, daquele tipo que o Papa faz com os cardeais? Não é uma liturgia, é uma atitude existencial, uma atitude mental. É um modo de pensar que eu estou ensinando a vocês. É um modo de tratar, é um modo de cuidar, é um modo de viver, é um modo de olhar, é um modo de interpretar. Onde vocês não têm que dar banho em ninguém. Vocês são limpos pela palavra, pela obediência, pela permanência no mandamento do amor. Vocês apenas vão lavar os pés uns dos outros. E dizer: meu irmão, posso te ajudar no caminho? Sobrou alguma poeira que você queira que eu olhe, que eu veja? Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. É o que ele diz. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. É o que toca a vocês, não é querer salvar ninguém, santificar ninguém, purificar ninguém, examinar ninguém, ser o
dermatologista do corpo de ninguém. O que cabe a vocês é ver se alguém, no que está exposto, no que está oferecido, o pé ficava para fora naqueles dias, como eu já lhes afirmei introdutoriamente. Para fora. No que está exposto, posso te ajudar, posso lavar, posso te cobrir, posso socorrer. Se ele quiser. Compreendeis o que eu vos fiz. O que eu fiz a vocês é como vocês têm que tratar o outro. Sejam discretos com o todo do outro. Não penetrem nisso. A menos que você veja que os pés estão sujos. Então, sem pergunta, sem análise, sem perguntar por onde você andou, onde é que você estava, onde é que você melou esse pé. Está com pinta de ser barro da casa da fulana. Meu Deus, parece até sujeira do Planalto que você está trazendo aí. Escuta, por esse barro eu acho que é barro do Senado. Você trabalha lá? Pelo amor de Jesus, não tem nada disso. É só o que está óbvio e que está constrangendo o outro, acabrunhando o outro, tirando a liberdade dele. Jesus disse, faça isso só se você tiver a coragem de ficar nu. É a condição. Para eu lavar o teu pé, eu tenho que ter a coragem de estar nu. Foi como ele fez. Tirou as roupas de cima e ficou pelado. Pegou uma toalhinha, botou e amarrou como a gente amarra aqui do lado. Na presença de cada um, depois de lavar os pés para enxugar, ele tinha que tirar a toalha. Ficar nu. Eu só tenho autoridade para lavar teus pés se eu chegar nu para fazer isso. Foi o que Jesus ensinou. Compreendeis o que eu vos fiz. Eu cheguei nu para lavar o pé de vocês. O pé. Não fiz perguntas sobre o todo. O todo cai num nível de intimidade entre vocês e eu, no meu Pai, que eu não tratarei na presença de nenhum dos outros. Não estou chamando testemunhas para minha graça no coração de nenhum de vocês. É particular. Agora, o que está para fora, a minha autoridade para lavar os pés de vocês é a minha nudez. É a minha humanidade. É a expressão da minha verdade, é não ficar de tapeação, é não criar nenhum tipo de super santidade que se cubra de vestimentas de hipocrisia para o atendimento dos juízos perversos de vocês. Mas se vocês são meus discípulos, eu estou nu. Deus nu comigo para que eu esteja nu com Deus. E é a nudez de Cristo que dá a Ele essa sublime e não estuprante autoridade de tratar publicamente do que eu publicamente ponho para fora. E tratar apenas da intimidade daquilo que na intimidade está para dentro. Lavar os pés uns dos outros, ele diz, é o que estou ensinando a vocês. Eu lhes dei o exemplo. Eu, que vocês chamam de Senhor, de Mestre, estou lavando os pés. Lavem os pés uns dos outros. E com isso ele está dizendo, não se metam para além daquilo que significa a angústia pública, a angústia visível do outro. Mas até para ter autoridade de chegar lá, vocês têm que chegar com a humanidade de vocês exposta. Como diz o Senhor em Isaías, no capítulo 58. Que é só quando eu tenho a coragem de despir o meu ser, é que eu ganho o poder de tratar das feridas do outro. Porque quando eu chego vestido com as ufanias da minha superioridade,
que frequentemente se apresentam como desumanidades, falaciosas e superiores e arrogantes, quando eu assim faço, eu é que sou o nu nojento na presença daquele que é Espírito e é verdade. Quando é diferente, quando é um homem lavando os pés de um irmão, para não constrangê-lo, chegando com a sua humanidade simples e fazendo isso, aí Jesus diz: se assim fizerdes, vós tereis entendido o que eu quis vos ensinar, compreendeis o que eu vos fiz. É assim que vocês têm que tratar uns aos outros, sabendo que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Assim, cuidai uns dos outros com esse quebrantamento simples e humano. Olha aqui para mim. Todos nós sujamos os pés no caminho. Quem não sujou os pés no dia de hoje? Você pode não ter feito nada, pode ter ficado num quarto blindado, mas a gente suja os pés não é porque a gente sai de casa. A gente não tem como não sair. A gente sai de si. A gente sai no pensamento, a gente viaja, a gente julga, a gente interpreta, a gente projeta, a gente condena, a gente transfere, a gente não se enxerga, a gente atribui, a gente sentencia. Nós somos muito perversos. O melhor de nós aqui é uma bosta. O melhor é uma porcaria. Então, no máximo, o que me sobra? Qual é a minha arrogância? Qual é a minha jactância? Eu estou hoje aqui, nu diante de vocês, dizendo que eu não tenho nenhuma justiça própria, que proceda de nenhuma superioridade de mim em relação a ninguém. Eu faço questão de deixar isso claro a vida inteira. Só não acredita nisto quem quer me mitificar. Porque eu não conheço ninguém que seja mais franco com a sua humanidade do que eu tenho tentado ser. Só que ela parece ser insuportável para alguns. Mas eu compreendi o que Jesus me fez. É por isso que eu faço a mesma coisa contigo. E não importa qual o preço que eu tenha que pagar, você vai entender qual é o significado disto. Não importa como. Porque enquanto você não entender, você será um desastre em qualquer ceia. Qualquer comunhão será pervertida pela sua presença. Você é um verdadeiro Judas em qualquer Eucaristia, se você não entender isso. Você é traidor dos outros, você julga os outros, você sentencia os outros, você se dissocia dos outros. Aqui nós somos todos um. Pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Não há quem absolutamente busque o bem, não há quem absolutamente agrade a Deus. Não há nem quem o busque com inteireza plena de coração. Todos nós temos a garganta que espiritualmente cheira mal como um sepulcro aberto em relação ao que a gente faz. Temos pensamentos que exalam odores insuportáveis. Temos sentimentos de perversidade inaguentável. É que a gente camufla tudo. O nosso Senhor e Mestre, Ele disse: vós me chamais assim. Olhem para mim. Para chegar e tocar em alguém aqui, eu fiquei nu. É a nudez de Deus que cobre a minha. E é a nudez de Deus
que me dá um espírito manso, humilde e quebrantado, para lavar os pés dos meus irmãos sem juízo de nenhuma natureza. Enquanto não for assim, nós somos apenas pessoas más, somos primos de Judas, tomando a ceia da misericórdia, da graça e da bondade. Que ironia! Então, amigos, quando o pão chegar até nós e o vinho, esqueça a Igreja Católica, as doutrinas da transubstanciação. Que o pão vai virar o corpo de Cristo. Não é pão. Pão. Nenhum pedaço de trigo é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo sou eu. Quando vivo compreendendo o que Ele me fez. E trato os outros em graça. Porque Deus decidiu só aceitar o amor que eu dei ao meu próximo. Como disse João, como é que vocês vão dizer que amam a Deus a quem vocês não veem, se vocês vivem abominando e julgando os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, aos quais vocês veem e desprezam? Esse é o Evangelho. O que não for como isso é engano. É moralismo religioso, é feiura humana, é perversidade satânica coberta pelo invólucro das religiosidades farisaicas e moralistas do nosso coração. Mas nem todos nós estamos aptos. Alguns saem da ceia, como Judas, magoado, machucado, dizendo: esse cara não atende às minhas expectativas. Eu queria que ele se tratasse no nível superior. Essa era a angústia de Judas. Qual é a sua angústia? Quando você pegar esse pão e o vinho que estão chegando aí com você, não pense que o elemento é mágico, ele não é. O único milagre que pode acontecer é aquele que aconteça no seu entendimento. É se você, em nome de Jesus, deixar que Ele transforme pensamentos perversos em pensamentos de graça, sentimentos de juízo em sentimentos de acolhimento, ideologias de discriminação numa atitude de inclusão. É só se a graça de Deus, que me acolhe como eu sou, foi entendida por mim, transferida de mim para o meu trato humano na vida, é que o pão que eu como hoje vai ter o significado de um alimento espiritual, de um alimento simbólico, de um alimento psicológico, de um alimento que vitaliza e revitaliza a minha consciência. O pão vai para o meu estômago. A compreensão e entendimento alimentam a minha consciência. Quem entender, comerá. Quem não entender, mastigará pãozinho. Você escolha de que natureza você é. Se você vai comer com entendimento, se você vai digerir o entendimento do Evangelho, ou se você vai ficar na superficialidade comendo pãozinho. Eu espero que você seja salvo de comer pãozinho e que você digira o entendimento da palavra e a absorva e a compreenda e a viva na graça de Deus. Nós aqui, nós em todos os lugares onde o pão e o vinho estão sendo servidos, aqui entre nós estão chegando esses elementos até você. Aqui na Vem VTV, no mundo inteiro, eu pedi hoje cedo para você separar pão, separar o vinho e convidar parentes, amigos, pessoas diversas para participarem conosco. Eu espero que você tenha feito isso. E não me pergunte, escuta, as crianças podem participar? Se as crianças não puderem, eu vou embora. É tão óbvio. É quase patético você perguntar isso.
criança, pode. Não pode é você, a gente, nem eu. A gente é que está aqui na beirada do negócio. Criança deles é o reino dos céus. O que mais que você quer? Ah, o pessoal em casa ali pergunta. Eu não sou pastor, graças a Deus. Graças a Deus. Sirvo pão aos irmãos. Se for pastor, vai virar religião. Se você não for pastor e não tiver uma mente religiosa, se transformará numa eucaristia, numa gratidão, numa celebração, numa alegria, numa experiência de graça, de perdão e de comunhão, onde não há ninguém maior, nós somos todos irmãos uns dos outros. É nesse espírito que nós vamos participar, sabendo que a lição que fica é só esta: a palavra nos limpa. A nossa relação de intimidade espiritual é com Deus. Ninguém tem que entrar nela. Ninguém. Ninguém tem essa permissão. É um santo dos santos no coração. Eu me ofereço para lavar os pés dos irmãos. Se eles manifestarem que vieram para essa visita de ajuda, ou se eu vir que é tão explícita a necessidade deles, que, ficando nu, me tornando mais humano do que a humanidade, eu ganho a autoridade de, em estando despido, dizer: meu irmão, posso lhe lavar os pés? Significando dizer que antes de ajudar qualquer pessoa, eu preciso trazer a confissão de como a graça de Deus me tem socorrido sempre. Se alguém foi omitido na distribuição do pão aqui entre nós, erga uma de suas mãos para que alguém leve até você o pão ou o vinho. Se eu não vir, se bem que eu quase não posso ver as mãos todas, mas os que estão servindo, vê-las-ão, erguidas, então sirvam essas pessoas. Eu aqui, dessa reta, nessa capela fina de onde eu vejo todo mundo aqui, eu não consigo ver nenhuma mão erguida. Tá bom? Então, amigos, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um pão e o partiu. E o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo, que é dado no lugar de todos vocês. Tudo que foi experiência no espaço-tempo está coberta por mim. E depois de haver ceado, ele tomou um cálice e disse: este cálice é um pacto que transcende o espaço-tempo, o céu, a terra. É a aliança do Cordeiro com a criação e comigo e vocês. Todas as vezes que vocês beberem este cálice, lembrem-se que está tudo pago, está tudo consumado e que vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Compreendam o que eu fiz, o que está consumado, e apenas sejam generosos, apresentando-se sinceramente humanos. Ajudem uns aos outros. Se não for assim, será sempre o ato da presunção e não do amor segundo Cristo Jesus. Assim, meus amigos, sem nenhum espírito que não seja o espírito da vida, da graça, do amor, do perdão e do que está feito em nosso favor, comamos do pão. Bebamos do cálice.
sangue que nos purifica de todo pecado, pela cruz que atraiu para si, que fez sucção de todas as culpas humanas para ela. E obrigado, porque está pago, está consumado. E dá-nos a graça de, com toda a humanidade simples e verdadeira, nós apenas nos ofereçamos quebrantadamente para lavarmos os pés e para cobrirmos as necessidades uns dos outros, em nome de Jesus. O que passar disso é arrogância e perversidade praticados em nome de Deus. Vocês sabem disso. E tem gente aqui que já sofreu dessa miséria durante muitos anos. Acabou esse peso. Compreendeis o que eu vos fiz? Compreendeis o que eu vos fiz? Compreendeis? Façais assim, uns aos outros, em nome de Jesus. Eu vi uma canção aqui gostosa, que a gente cantava muito na década de 80, e assim começou o Caminho da Graça, nós a cantamos muito. É uma composição do Guilherme Kerr. Da multidão dos que creram era só um, o coração e a alma, uma semente somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia, o que se parte e reparte a própria vida, galho ligado à parreira, vida em comum, verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram era só um coração, e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Vamos cantar juntos. Da multidão dos que creram era só o coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia, o que se parte e reparte a própria vida. Galho ligado à barreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. A multidão dos que creram era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Amém.
Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, gente boa? Amém? Estão felizes? Hein? Que bom. Maravilha. Vocês são muito lindos, todos vocês. Vamos pegar nas mãos uns dos outros, sabendo que não é um pedaço de coqueiro, é a mão de um ser humano. Ser humano é uma coisa muito especial. Já pensou se uma missão da NASA voltasse dizendo: encontramos um ente idêntico a um ser humano, só 2 em Marte? Meu Deus, nós iríamos ficar enlouquecidos. Agora aqui a gente pega na mão do outro como se fosse um pedaço de sei lá o quê. É uma coisa, nós somos doidos, essa que é a verdade, louquinhos. Se disserem encontraram uma poça d'água num novo planeta e tem um ente monocelular, meu Deus, vai surgir igreja em adoração ao Deus monocelular do planeta desconhecido. Agora aqui nós somos trilhões de células em conexão absoluta, produzindo tudo, e somos um espírito integrado a isso tudo, e a gente trata assim como se fosse um pum. Nós somos doidos, totalmente doidos. Ah, que coisa horrorosa. A experiência humana é uma desgraça. Pelo amor de Deus, pega na mão, sente o calor, a gente. Já imaginou se você estivesse pegando na mão de Jesus? Um dia, quem pegou na mão de Jesus sentiu um calor igual a esse. Está pensando que a mão de Jesus ardia 7 vezes mais? Não. Porque quando o traíram, quando Judas o traiu, ele teve que dar uma senha. Porque Jesus não era óbvio. Se Jesus fosse tão óbvio assim, ele ia dizer: vocês vão ver quando chegarem lá. Aquele cara com 4 metros de altura, uma luz resplandecente, um olho que sai assim, ó. Vocês vão ver, não tem ninguém igual. Não, ele era tão humano que ele disse: é aquele a quem eu beijasse, senão ninguém sabia. Escuta, Judas, qual deles é o cara? Porque Jesus era um homem, não um fenômeno. O fenômeno era ser homem. Assim como o fenômeno é ser você. Em nome de Jesus, deixa eu pegar no seu ombro. Jesus, muito obrigado. E nós queremos aprender não como repetição, mas como vida e consciência de viver a oração que tu nos ensinaste para que andássemos nela e a praticássemos não como reza, não como prece, mas como disposição de existir e de viver. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Leva-nos em paz, enche-nos do Espírito Santo e ajuda-nos a não julgarmos, a não sentenciarmos, a não nos apresentarmos presunçosos, a não nos vestirmos de nenhum tipo de supremacia ou de arrogância, mentirosos todos eles. Ajuda-nos a vivermos como gente limpa, gente humana, gente bonita, gente sincera, gente transparente, gente vivendo em espírito e em verdade, e com a discrição de ajudarmos aqueles que estejam com os pés sujos, sem juízo, sem nada, antes mostrando a nossa própria humanidade, para que a nossa vida não seja um incômodo, mas que a nossa existência seja manifestação da tua graça. É o que eu te peço, em meu favor, em favor dos meus irmãos, em favor de todos aqueles que nós
contactaremos e com os quais estaremos, permite que a todos nós sirvamos. É o que eu te rogo em teu nome. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz, hoje e sempre. Amém. Amém.